O Brasil está no caminho da primeira grande onda de frio de 2026 e ela promete não passar despercebida. Entre os dias 8 e 11 de maio, uma massa de ar polar vinda direto da América vai derrubar os termômetros em 7 estados, com ventos de até 100 quilômetros por hora, geada, friagem na Amazônia e a possibilidade real de neve na Serra. Hoje eu vou te mostrar 10 fatos sobre o frio que vai atingir o Brasil. Antes de começar, já sabe? Hã? Se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar aos 10 milhões, dá essa força aí, ó. É rapidão. Tudo começa com um ciclone. Um sistema de baixa pressão atmosférica está se formando no Atlântico Sul, próximo da costa do Uruguai. Na meteorologia, baixa pressão é quando o ar fica mais leve naquela região e começa a sugar tudo ao redor. Os modelos meteorológicos europeus apontam que a pressão central desse sistema vai cair drasticamente entre os dias 8 e 9 de maio. Para você ter referência, na meteorologia, qualquer sistema com a pressão caindo tanto assim já é considerado um ciclone muito profundo, que organiza vento e chuva por milhares de quilômetros. Esse ciclone funciona como uma bomba de sucção. Ao girar no sentido horário, característica do hemisfério sul, ele puxa o ar frio que está parado sobre a Patagônia e empurra essa massa de ar gelado para o interior do país. Sem o ciclone, o ar polar até chegaria, mas perderia força ao longo do trajeto. Com ele, o frio avança organizado, denso e capaz de varrer mais de 4.000 quilômetros em poucos dias. A previsão é de que o sistema fique ancorado entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, antes de se afastar para o oceano. Esse posicionamento define quase tudo o que vem depois: a chuva no sul, as rajadas no litoral, a entrada do ar polar pelo interior do Mato Grosso do Sul e o avanço da frente fria sobre São Paulo e Rio de Janeiro. Quando os meteorologistas dizem que esta pode ser a primeira grande onda de frio do ano, é desse mecanismo que eles estão falando. É um sistema atmosférico inteiro se organizando ao redor desse ciclone e o resto do país sentindo e pagando pelas consequências. A massa de ar que vai atingir o Brasil tem origem na Antártica. Nasce no continente gelado, sobe pelo sul do Chile e da Argentina e segue um caminho muito específico antes de chegar até aqui. Esse caminho é desenhado pela Cordilheira dos Andes. A cordilheira funciona como uma parede natural de mais de 6.000 quilômetros de altura. O ar polar não atravessa essa barreira facilmente. Então, ele desce em direção ao leste, canalizado pelo Pampa argentino e uruguaio. Esse corredor é o que permite que o frio chegue a regiões impensáveis para um país tropical. Pelo caminho, esse ar absorve muita umidade. Por isso, quando ele entra no Brasil, lá pelo Rio Grande do Sul, já chega carregado de água. Essa combinação de temperatura baixa em altitude e umidade no ar é justamente o que define se o evento vai ter neve, chuva congelante ou apenas geada. Aqui embaixo, no nível do chão, os ventos dessa massa podem passar dos 100 quilômetros por hora no litoral. Lá no alto, a 5.500 metros de altitude, mais alto que qualquer ponto do Brasil, os termômetros chegam a bater 30 graus negativos. Quando alguém em Rio Branco ou Porto Velho sentir um vento estranho na varanda no fim de semana, está sentindo, na prática, ar antártico, o mesmo ar que 2 semanas antes estava parado sobre o Polo Sul.
Há um momento previsto para o domingo, dia 10 de maio, em que o termômetro de Caxias do Sul deve marcar 7 graus, enquanto de Teresina passa dos 36. Quase 30 graus de diferença no mesmo país, no mesmo horário. Esse contraste não é uma curiosidade meteorológica, é uma assinatura climática do Brasil. O Brasil é gigante. Nosso território vai da linha do Equador, lá no norte, até quase a fronteira com o Uruguai, no sul. Um país assim raramente se comporta como um sistema único. No mesmo dia em que a massa polar empurra o termômetro para baixo no sul, um bloqueio de ar quente que vem do oceano mantém o calor estável no nordeste e a Amazônia segue na sua dinâmica própria, com aquelas famosas chuvas fortes de fim de tarde e temperaturas altas. O ponto onde essas duas realidades se encontram é o que os meteorologistas chamam de zona de choque. É lá que o ar quente e úmido do norte bate com o ar frio e seco do sul. Essa colisão organiza tempestades, granizo, rajadas e mudanças bruscas em poucas horas. Cidades como Campo Grande, Cuiabá e Brasília costumam ser as mais expostas a tempo instável quando uma frente fria avança. A divisão tem efeitos práticos. Companhias aéreas reorganizam rotas, o setor agrícola monitora região por região, a energia elétrica oscila no consumo, com picos no sul por aquecedores e picos no nordeste por ar-condicionado. Entender esse contraste ajuda a ver por que previsões nacionais médias quase nunca contam a história inteira. O frio que chega não é frio para todo mundo. A friagem é um fenômeno antigo na Amazônia, mas pouco contado fora da região. Acontece quando o ar polar ganha força suficiente para ultrapassar o centro-oeste e despencar sobre o sul da floresta. Em maio é raro. Em pleno início de outono, mais ainda. Os modelos meteorológicos apontam que, entre os dias 9 e 11, Rondônia, Acre e o sul do Amazonas devem registrar mínimas entre 15 e 18 graus. Para quem vive em Curitiba, esses números parecem normais. Para Rio Branco ou Porto Velho, onde a média de mínima em maio é de 22 graus, isso representa choque térmico real. A friagem afeta primeiro a saúde respiratória. O ar mais seco e mais frio resseca as mucosas e aumenta casos de gripe, bronquite e crises de asma, especialmente em crianças e idosos. Postos de saúde da região reforçam estoques de medicamentos toda vez que uma massa polar avança até essa altura do mapa. Há impactos menos visíveis. Populações ribeirinhas sentem mudanças rápidas na temperatura da água dos rios, o que afeta a pesca. Pescadores relatam comportamento irregular dos peixes durante esses períodos. Até os animais sentem. Répteis e bichos acostumados com o calor ficam mais quietos. A floresta amazônica costuma ser vista como um bloco quente e estável. Eventos como esse mostram que o sistema é mais sensível e mais conectado ao sul do que parece. 7 estados estão no núcleo do resfriamento previsto para a próxima semana: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa lista vem dos principais modelos meteorológicos da Europa e dos Estados Unidos, e os dois apontam para um cenário parecido entre os dias 9 e 11. No Rio Grande do Sul, a previsão é de mínimas entre 0 e 5 graus em municípios da Serra. Em Santa Catarina, o destaque vai para Lages, São Joaquim e Urubici, com termômetros próximos de 0. No Paraná, Guarapuava e a região de Palmas devem encarar manhãs de 3 a 5 graus. São Paulo entra no mapa de forma menos óbvia.
Na capital, a mínima prevista é de 11 a 13 graus, nada extraordinário. Mas no interior, especialmente na divisa com o Mato Grosso do Sul, cidades como Presidente Prudente e Bauru, que vinham marcando 32 graus, devem cair para a casa dos 14. O Mato Grosso do Sul é o exemplo mais impressionante. Campo Grande, que vinha registrando temperaturas acima dos 30 graus, deve marcar mínima próxima dos 12. Em pouco mais de 48 horas, o estado passa de calor de fim de verão para o tempo de meia de lã. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o impacto é mais moderado, mas perceptível. Juiz de Fora deve registrar 19 graus de máxima. A capital fluminense, depois de dias de calor abafado, finalmente respira com a máxima descendo para 22. A geada não é só paisagem bonita em fotos de jornal. Para quem produz, é cálculo de prejuízo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil já alertou produtores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste sobre o risco da próxima semana e a lista de plantações em risco é enorme. Café é o caso mais crítico. O sul de Minas Gerais concentra parte importante das lavouras brasileiras e a planta é especialmente vulnerável à geada, com a safra de 2026 prestes a ser colhida. Uma madrugada abaixo de zero agora queima os frutos, derruba a qualidade e ainda compromete os galhos para a safra do ano que vem. O trigo enfrenta um momento parecido. O Paraná e o Rio Grande do Sul estão no início do plantio de inverno. As plantas jovens não têm defesa contra a geada forte. Em algumas áreas, produtores anteciparam o plantio justamente para escapar de eventos como esse. Plantações de hortaliças, pastos e frutas completam a lista. Em Santa Catarina, plantações de tomate, alface e morango ficam expostas. A pecuária leiteira sofre indiretamente com a queda de produção quando o gado precisa gastar energia para manter temperatura corporal. Em valor, eventos de geada no Centro-Sul historicamente movimentam centenas de milhões de reais em perdas registradas. O preço do café no varejo costuma reagir rápido, com altas perceptíveis nas semanas seguintes. Quando se fala em onda de frio, não se está falando apenas do conforto urbano, está se falando também do prato de quem mora longe do epicentro. E aproveitando que o assunto aqui é frio, vai uma dica que faz a diferença real nessa hora. Os aquecedores elétricos portáteis. Esquentam o ambiente em poucos minutos, não pesam no bolso e tem vários modelos em promoção com entrega rapidinha. Aperta no card aqui, na tela ou no link da descrição. Beleza? Frio polar no Brasil quase nunca chega sozinho. Vem acompanhado de vento e essa parte costuma fazer mais estrago do que a temperatura em si. Os modelos meteorológicos atuais indicam rajadas que podem chegar a 100 km por hora em áreas costeiras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina entre os dias 8 e 10 de maio. O INMET divide os alertas em 3 cores: amarelo, que é perigo potencial, laranja, que é perigo de verdade, e o vermelho, que é o alerta máximo. Para o evento desta semana, o cenário projetado já posiciona alertas laranjas no litoral sul, com possibilidade de elevação para vermelho, dependendo da trajetória do ciclone. Ventos dessa força trazem problemas reais. Árvores caem, telhados voam e os postes balançam. O fornecimento de energia elétrica fica vulnerável e cidades como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba devem entrar em estado de atenção. O mar agitado é outro ponto crítico. Ondas previstas para atingir até 5 metros entre o Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo elevam o risco de erosão costeira.
alagamentos em áreas baixas e prejuízos a marinas e construções de beira-mar. A imagem que ficar desse evento, se ele se confirmar, talvez não seja a do termômetro marcando zero. Vai ser a do litoral varrido por vento e mar agitado. O frio que chega não é silencioso. Há um pequeno aglomerado de cidades em Santa Catarina que detém quase todos os recordes de frio do Brasil: Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra. Esses 3 municípios concentram a maioria absoluta dos episódios de neve registrados no país. E não é por acaso. O segredo está em 3 variáveis combinadas. A primeira é altitude. As cidades estão entre 1.200 e 1.800 metros acima do nível do mar, em uma região conhecida como Planalto Catarinense. A cada 100 metros de altitude, a temperatura cai cerca de meio grau. Isso sozinho já basta para colocar a serra 10 graus abaixo das cidades do litoral. A segunda variável é o relevo. A região é cortada por vales profundos e em noites de céu limpo, o ar frio mais denso escorre pelas encostas e se acumula no fundo desses vales. Por isso, dentro do mesmo município, a diferença de temperatura entre o ponto alto e o ponto baixo pode chegar a 8 graus. O terceiro ponto é o ar muito seco à noite. Quando o céu está aberto, o calor acumulado durante o dia escapa rápido para a atmosfera. O resultado disso é que o ar gelado fica preso perto do chão, congelando o orvalho. Os meteorologistas chamam isso de inversão térmica de superfície, e é justamente assim que nasce a geada. Foi em Urubici, no Morro da Igreja, que se registrou em 29 de junho de 96 a temperatura mais baixa não oficial da história do Brasil, 17 graus e 8 décimos negativos. Eu já trabalhei sob essa temperatura e eu sei o que é isso. O recorde oficial pertence a Caçador, também em Santa Catarina, com 14 graus negativos em 11 de junho de 52. Esse pedaço do Brasil tem clima de país europeu. Toda vez que uma massa polar entra com força, é para lá que a câmera vai. Para entender se o evento da próxima semana é histórico ou só impressionante, é preciso comparar com o que já aconteceu antes. Em agosto de 1879, a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul, registrou a maior nevasca já documentada no Brasil. A neve acumulou cerca de 2 metros, volume mais comum em países como Rússia ou Canadá. O evento durou 3 dias e marca até hoje a referência histórica do frio brasileiro. Em 18 de julho de 1975, uma geada negra devastou os cafezais do Paraná. O termo descreve o tipo mais severo de geada. A planta congela do lado de dentro e morre. O Paraná, que era o maior produtor de café do Brasil na época, perdeu praticamente toda a produção. O mapa do café mudou para sempre. A cultura migrou em massa para Minas Gerais, onde está concentrada até hoje. Em julho de 2013, neve voltou a cair em mais de 140 municípios do sul, em um evento considerado o mais amplo das últimas décadas. Em 2021, uma onda polar atingiu áreas do Mato Grosso e provocou a friagem amazônica mais severa em décadas. Mais recentemente, em maio de 2025, 8 capitais brasileiras bateram recordes de mínima para o mês. A Serra Catarinense registrou 6,5 graus negativos em São Joaquim. Comparado com esses eventos, o que vem agora é forte, mas não está, por hora, na categoria dos extremos absolutos.
As mínimas previstas para a Serra ficam entre 0 e 3 graus negativos. As capitais devem ficar acima dos 10 graus. Isso não significa que o evento seja menor. Significa que o histórico do Brasil, em matéria de frio, é mais brutal do que muita gente imagina. A pergunta que abre este vídeo precisa ser respondida com honestidade. Vai nevar no Brasil entre os dias 9 e 10 de maio? A resposta depende de quem você consulta. A Metsul Meteorologia, uma das principais agências privadas do país, considera que existe sim uma janela favorável para chover gelo nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com possibilidade de chuva congelante e, em cenário ideal, neve. O meteorologista Peter Schwer, em entrevista ao portal ND+, foi mais conservador. Estimou em torno de 3% a probabilidade de neve isolada no topo da Serra Catarinense e ressaltou que o cenário mais provável é de geada e chuva fria, sem cair neve assim, de verdade. O modelo do centro europeu indica massa de ar frio em altitude e umidade suficiente, mas com janela curta. O modelo americano vê o evento de forma um pouco menos intensa. Sobre os 5 graus negativos mencionados em algumas manchetes, esse número aparece em projeções pontuais para áreas de fundo de vale da Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, em altitudes acima de 1.400 metros. Não é projeção para capitais. É um valor possível em janelas específicas, em condições muito particulares de céu limpo, vento calmo e umidade baixa. Resumindo, sim, podemos ter neve, mas em pontos muito específicos e altos. O Brasil inteiro não vai virar um freezer, mas não se engane, a friagem vai ser severa, viu? E a gente precisa sim se preparar. Esse é o cenário mais previsto para os próximos dias. Agora me conta aqui nos comentários, na sua cidade, o frio já chegou ou ainda nem deu sinal? Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar o canal, clica no botão Seja Membro, que está aparecendo aqui na tela. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem precisa saber. A gente se vê no próximo. Você quer uma dica minha, bem pessoal mesmo? Se você está se sentindo assim, perrengue, meio solitário, borocochô, te dou um conselho que funciona na hora. Dá uma volta na vizinhança e adota um cachorro abandonado. Você vai sarar. Até a próxima.